Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus, é eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Todas as doenças se originam da ilusão da mente que vê o corpo como matéria. Da associação da ideia de que a matéria se desgasta com o uso, é vulnerável aos micróbios e apodrece quando envelhece. Dessa ilusão originam-se os fenômenos em que o corpo se cansa, é atingido por micróbios, envelhece e morre. Para nos livrarmos dessa ilusão da humanidade, devemos praticar a meditação Shinso-kan uma ou mais vezes todos os dias, num horário determinado, e mentalizar que somos filhos de Deus e corpos espirituais. Aqui e agora, a infinita vida de Deus está preenchendo o meu ser. A cada minuto, a cada segundo, a vida de Deus está suprindo perfeitamente a energia consumida. A esse fato, damos o nome de metabolismo. O metabolismo do meu corpo está sendo conduzido de modo extremamente perfeito pela ação autopurificadora da infinita vida de Deus. Logo, as células do meu corpo estão sempre novas e vigorosas e jamais se enfraquecem. O meu ser é a própria vida de Deus. Por isso, existe desde muito antes que este mundo fosse criado por Deus. Mesmo que este mundo seja destruído pelas bombas nucleares, o meu corpo imagem verdadeira não será destruído e continuará existindo eternamente. A isto se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chegar o fim do ciclo e a humanidade parecer consumida pelo fogo, a minha terra permanecerá tranquila e cheia de anjos celestiais. A vida do ser indestrutível e eterno, que vive sempre e eternamente no reino celestial, isto sou eu. Agradeço a Deus por me fazer conhecer esta verdade. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos a Seicho no Ie. Que prazer estar aqui com vocês hoje. E eu vou ficar com vocês um estudo muito interessante, baseado no livro A Inexistência da Doença. Vou utilizar este livro aqui, Inexistência da Doença, durante algumas semanas, tá bom? Na verdade, nós vamos fazer um programa 2 vezes ao dia, serão conteúdos inéditos. Então você tem uma alternativa. Se você, por exemplo, só pode assistir no horário da tarde, não tem problema porque o vídeo da noite vai ficar disponível para você. E se você só pode assistir à noite, também tudo tranquilo, porque o vídeo da tarde vai ficar disponível. Você pode então retomar esse estudo e acompanhar o estudo completo do livro Inexistência da Doença. Para você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. É muito bom estar aqui com vocês. Mas antes, de falar sobre inexistência da doença, eu vou ter que utilizar de um recurso que eu gosto bastante e dar uma explicação básica, muito básica mesmo, daquilo que é a essência do ensinamento da Seicho no Ie, que de certa forma nos conduz, faz com que tudo gire em torno deste princípio básico, dessa visão básica do que é o ensinamento da Seicho no Ie. Se você compreender este ensino, este centro, esse núcleo do ensinamento,
você com certeza consegue, a partir do núcleo, compreender todas as outras áreas, seja a prosperidade, seja a questão da saúde, seja a questão de harmonia, questão de problemas que você está passando no seu lar. Então é possível, a partir do entendimento profundo deste núcleo central, você então conseguir estender o seu conhecimento para as outras áreas também e dar base, né, da sustentação para o entendimento de qualquer outra questão que você queira saber. Ok? Então nós vamos lá começar com esse estudo. Eu vou aqui projetar para vocês uma tela onde aparece a palavra Seichonoye, tá bom? Então vocês estão enxergando aí Seichonoye. Inclusive nós temos os ideogramas, o primeiro ideograma Sei, o segundo ideograma Cho, o terceiro ideograma No e o último ideograma Ie. Vocês podem reparar que este ideograma Sei, ele tem uma figura aí que eu vou explicar para vocês, o Cho também, e o Ie, idem, o No também, claro, né? Todos eles têm um significado, ok? Então, voltando aqui, nessa primeira parte dessa introdução, nós vamos compreender passo a passo o significado do ensinamento da Seichonoye a partir de uma análise feita pelo professor Masaharu Taniguchi neste livro que é o Namoro, Casamento e Maternidade, tá? Eu vou utilizar aqui o livro Namoro, Casamento e Maternidade justamente no capítulo 4, tá? E a partir do momento que eu vou lendo, vocês vão acompanhar na tela, então, o significado da expressão Seichonoye. Inclusive, ele começa dizendo o seguinte, ó, denominamos o universo de Seichonoye. O universo como um todo se denomina Seichonoye. Por que nós denominamos assim? Porque o universo se forma pelo amor, pela união do amor com a sabedoria. O universo se forma da união do amor com a sabedoria. É importantíssimo saber isso para poder entender o ponto de vista da Seichonoye dizendo sobre a inexistência da doença. Porque, de fato, falar assim abertamente a doença não existe é de assustar, não é verdade? E a gente sabe que tem muita gente passando por muitos problemas de saúde, não só a saúde física, mas também problemas como depressão, medos, angústias, síndrome de pânico, não é? Que isso está muito comum acontecer hoje em dia. E tudo isso tem afetado demais as pessoas. E nós aqui da Seichonoye estamos aqui para acolher você. Se você está passando por uma situação difícil na sua vida, se está com síndrome de pânico, com algum outro medo, se tem pensamentos suicidas, se você talvez está passando por uma doença física, então nós estamos aqui para acolher você e para dizer para você como você pode usar a sua própria força mental, sua energia mental, sua conexão com a grande vida do universo, sua conexão com Deus, justamente para, a partir dessa consciência, fazer com que as coisas se ajustem corretamente. Vocês vão entender por que eu estou dizendo se ajustem corretamente, ok? Vamos voltar aqui, então, agora eu vou para a próxima tela, onde está aparecendo aí, então, a palavra Seichonoye é o próprio universo. Vou avançar agora aqui também para a próxima tela. Então, veja só, o Sei que está escrito aí, essa explicação está no livro Namoro, Casamento e Maternidade, no capítulo 4, é vida, nascimento. Então vejam que o Sei, ele é um ideograma que é representação de um pinheiro, tá? É uma árvore, um pinheiro, não é? Que, na verdade, ele cresce no sentido do céu, ele é vertical, a relação céu-terra, a relação da espiritualidade. Então, significa vida e nascimento. Eu vou agora direto para o outro, que é o Cho. O Cho significa expansão, significa sabedoria, quer dizer, a expansão, a sabedoria, a representação da sabedoria que se expande. Vou explicar melhor. E esse Cho, vocês reparem que ele parece assim uma bandeira, não é? Parece alguém segurando uma bandeira que está ao vento, né? Ela está, uma flâmula que está, na verdade, tremulando ao vento, então representa justamente o crescimento nosso na linha horizontal, ok? Vamos voltar para o livro agora. Então, aqui está, olha só, o universo, né, se forma pela união do amor com a sabedoria, né? Então, significa o Sei, vida, nascimento, então simboliza o amor, ou seja, o nascimento, a vida,
simboliza o amor. O amor, segundo está aqui, é a força que une. Enquanto a sabedoria, que está representada pela parte horizontal, é justamente aquilo que nos divide. A sabedoria é a energia que desmembra a vida divina, tá? A sabedoria é uma energia que desmembra a vida divina, vinda do alto, em infinitas individualidades e as dispõe ordenadamente no espaço. Aqui é a palavra-chave. E as dispõe ordenadamente no espaço. Por que se trata de expansão? Porque quando a gente pensa em algo uno, tá? Por exemplo, imaginem algo que seja único, né? Esse único, ele pode ser representado por individualidades, ou seja, você pega aquele único e expande aquilo e transforma aquilo em individualidades. Essas individualidades somos nós. Eu sou uma individualidade, você que está assistindo aí é uma individualidade. Nós somos frutos da expansão da vida, que é a única vida, que se expandiu, transformando-se em individualidades. Que beleza, não é? Então, cada um tem uma característica extremamente importante. Não existe outra pessoa única no mundo que seja igual a você. Não existe uma única pessoa, melhor dizendo, que seja igual a você. A prova disso está aqui, ó. Olha só. No polegar nós temos, para você ter uma noção, a nossa impressão digital, ninguém tem a impressão digital igual a nossa. São quantos? Caminhando para 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, não tem uma única pessoa que tem impressão digital igual à sua. Neste pedacinho aqui, 7 bilhões de combinações diferentes. Não é um negócio impressionante, incrível, lindo? Isso significa justamente que a sabedoria nos fez indivíduos. Isso está representado em todo o universo. Agora, veja o que disse aqui o professor Masaru Taniguchi, né? A sabedoria é uma energia que desmembra a vida divina vindo do alto em infinitas individualidades e as dispõe ordenadamente no espaço. Aí é que é a chave. Ordenadamente no espaço. A disposição ordenada, ela vai se dar a partir do quê? Da força chamada amor, que é a força que une. Então, veja só, por isso que a gente chama o universo de Seichonoye. Porque quando eu estou falando em Seichonoye, eu estou falando do todo. Então, a ação do amor é contrária da sabedoria que subdivide a unidade, dispondo-as em partes individuais. Sua função, que é a função do amor, consiste em promover a reunificação do que originariamente é uma coisa só. Assim promove a reconscientização da unidade. Olha que lindo, assim promove a reconscientização da unidade. Né? Então, quando dizemos isso, estamos dizendo o seguinte: você tem as individualidades, mas se cada individualidade agir por conta própria, você tem o que a gente pode chamar de caos. Então, o que é o caos? O caos é uma palavra grega que representa justamente a bagunça, a desordem, a desarmonia. O cosmos, que também é uma outra palavra grega, ela simboliza a unidade, quando as coisas estão belas, quando as coisas estão bonitas, quando as coisas estão em ordem. Por isso que a palavra cosmos originou a palavra cosméticos, cosmético, o cosmético de cosmos, ou seja, seria a harmonização, não é? Você utiliza o cosmético para harmonizar, para dar uma beleza maior. Essa é a ideia grega, né? Infelizmente, tem gente que usa a palavra em inglês aí, mas a palavra cosmos é uma palavra que diz tudo, não é verdade? Então, o próprio universo, ele é cosmos, ou seja, ele é harmonia. Se você parar para pensar a relação entre a Terra e o Sol, veja que beleza, uma distância exata entre os dois astros, promove condições para que a vida floresça aqui no planeta Terra. Veja só outro exemplo de individualidades. Nós estamos falando de individualidades. O Sol é uma individualidade, a Terra é uma individualidade, e através da força gravitacional eles conseguem estar numa distância exata para que a Terra tenha vida, promova a vida. Né? Essa é a ação do amor.
No nosso próprio corpo carnal, aí a gente está chegando na questão da própria saúde, no próprio corpo carnal, você tem várias individualidades, que são as nossas células, são bilhões de células no nosso corpo, são todas individualidades. A célula da pele, a célula do coração, a célula do pulmão, a célula do fígado, do rim, dos olhos, do cabelo, enfim, não é? Quantas células nós temos, e mesmo se você pegar um órgão, a célula, por exemplo, do coração, ou as células do coração, ou as células do fígado, cada célula é uma individualidade. Essas individualidades, se elas agirem por conta própria, elas vão causar um câncer. A célula que começa a agir por conta própria causa uma doença, uma desarmonia chamada câncer, ou seja, um caos chamado câncer. Quando as células trabalham todas unidas por um propósito, unidas é amor, não é? Então elas estão unidas por um propósito. Pensando no nosso corpo todo, ó, um corpo carnal inteirinho, né? Veja que maravilha. As bilhões de células estão trabalhando agora, estão me mantendo aqui, saudável e vivo. Não é? Todas as células do corpo. Bilhões trabalhando em torno de algo, manter-me vivo. Em torno de algo, da essência divina que está dentro de mim, que está dentro de você. Essa essência divina é o nosso centro. É aquilo que a gente chama do corpo espiritual, com um E maiúsculo, né? O nosso centro é aquilo que existe de verdade dentro de nós. E essa consciência divina é que une todas as células em torno de um objetivo, que é nos manter vivos. Então, mesmo que haja a entrada de um agente patogênico lá, que vem um vírus, que vem uma bactéria, imediatamente esse corpo já dá um comando para nos proteger. Isso está dentro de você, isso está dentro de mim, isto é a ordem da vida. Quando uma pessoa se perde no deserto, por exemplo, isso aí, você assiste documentários a respeito, a pessoa começa a caminhar e o organismo sente que ela está perdendo mais água do que ela pode, os poros são imediatamente fechados. Eu assisti um documentário que um pai e um filho se perderam e os dois estavam completamente desesperados, né, já achando que não conseguiriam mais ser resgatados. E incrível o que aconteceu. Eles sentaram, começaram a lembrar o marido na esposa, o filho na própria mãe, nos irmãos, filhos e tal, e eles começaram a ter a sensação de choro, mas não caía uma gota de água. E aí então o cientista que explicava como é que o corpo se comporta numa situação dessa disse, nessa hora o organismo diz, preserve a água. E ele fecha até os canais lacrimais, ele segura contém toda a nossa transpiração para evitar a perda de água. Isto é belíssimo. E por que isso ocorre? Justamente porque é o que está escrito aqui, a união do sei, que é o amor, com a sabedoria, essa unidade faz com que a harmonia se estabeleça. Ok? Ora, então o que é a harmonia? A harmonia é o princípio do universo. Assim diziam os gregos estoicos, não é? Que é um ramo da filosofia grega antiga, da Grécia Antiga. A harmonia, ou seja, o cosmos, é o princípio do universo. Quando alguma coisa se desarmoniza, o princípio do universo volta a trabalhar para reorganizar. Você pode chamar esse princípio de Deus. Você pode chamar essa inteligência superior de Deus, ou seja, você pode dizer, Deus trabalha para reorganizar toda, ou então você pode dizer, a sabedoria divina, ou a sabedoria, ou então a grande vida do universo, não importa o nome. O fato é que você tem que entender que o princípio número 1 do universo é a harmonia. Porque toda vez que a desarmonia se estabelece, aliás, ela nem se estabelece, né? Quando a desarmonia acontece, nós trabalhamos para que ela desapareça, que volte ao estado natural, que é a harmonia. Então, se há, por exemplo, uma briga entre duas pessoas, qual é a tentativa, até uma ação jurídica? É reestabelecer a harmonia. A gente não usa
as leis, nem o judiciário para você se vingar de alguma pessoa. É justamente para encontrar uma posição harmônica diante de dúvidas que geraram entre duas pessoas, entre um grupo de pessoas. A gente usa, por exemplo, a medicina, usa a mentalização, usa as orações, para quê? Porque se eu estou doente, se eu estou precisando, se eu estou com alguma pessoa na família doente, se eu estou passando por um problema financeiro, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar recursos para que a harmonia se estabeleça, para que volte as coisas no processo natural. Então nós temos esta consciência de que a desarmonia é antinatural. Por isso que a gente busca sempre a harmonização. Esse é o nosso princípio. E aí vem aquilo que eu gostaria de dizer para vocês, que é, por que o título Inexistência da Doença? Porque, veja, nós da Seichonoye temos absoluta certeza de que a desarmonia não é o princípio do universo, e sim a harmonia, como eu falei, e tudo que é desarmonioso, para nós, não tem existência verdadeira. Pode manifestar-se, mas não tem existência verdadeira. Isso significa o quê? Que nós diferenciamos a palavra existir da palavra manifestar-se. Tudo que está ligado à desarmonia, ao caos, a gente chama de manifestação. Tudo que está ligado à harmonia, ao estado natural, a gente diz existência, existe. Existir e estar manifestado. Desarmonia é um estado manifestado. Harmonia é uma existência. Deus é uma existência. O mal é apenas uma manifestação. Porque quando Deus se manifesta, reestabelece-se a harmonia. Esse é o princípio para a cura da doença. Este é o princípio para a cura de todos os males que afligem a humanidade. Parece simples, né? Mas a gente só consegue fazer esta projeção aqui na tela do tempo e do espaço, que nós estamos na tela do tempo e do espaço, né? Quando esta consciência intelectual, aqui a gente está falando, conversando, nós estamos, na verdade, absorvendo palavras intelectualmente, mas eu tenho que fazer com que essas palavras saiam do meu intelectual e entrem no meu sentimento, se expressem através do meu sentimento. Não basta dizer, eu sou saudável, né? Tem que sentir-se saudável. Não basta dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu me sinto, tá? Eu sou, mas eu também me sinto. Eu me sinto filho de Deus, eu me sinto saudável, eu me sinto junto ao Pai, que é Deus, ou, se você quiser utilizar outra palavra, né, eu me sinto conectado à grande vida do universo, eu me sinto conectado a Buda, eu me sinto conectado a Alá, não importa a denominação. A ideia seria você sentir-se uno com esta vida e não simplesmente saber, não existe porque eu acredito. Acredita, mas não sente, então não acredita. Essa é a verdade, tá? Então vamos finalizar, eu vou para a próxima tela. O que vai aparecer aí para vocês, o no é a partícula de ligação entre o sei e o cho e o ie, né? Então sei, cho, no e o ie. E na próxima tela aparece o ie, que é lar, que é casa, mas é justamente o lugar onde vai se manifestar o sei e o cho. Aí tudo se transforma no universo, ok? Então volto agora para o livro, vamos iniciar, na verdade, né, o livro Inexistência da Doença. Eu vou começar logo no início aqui, da página 15, né, para a gente vai ler um pouquinho e vai conversando a respeito, então, do livro, ok? Bom, no início, né, página 15, que fala um pouquinho sobre a questão da reimpressão, que é um prefácio, né, do antigo volume 1, ele vai dizer, a religião é aquilo que faz manifestar nas pessoas a sua inerente natureza divina, natureza búdica e conscientizar a infinitude de serem unas com a vida do universo, assim como a própria autonomia. Então a religião
não é aquela que escraviza, é aquela que dá autonomia. É aquela que faz a pessoa não depender de nada e de ninguém. Isso não é egocentrismo, não é? Eu sou todo-poderoso. Mas se você ainda depende de algum recurso, se você depende de algo, ainda você não se libertou totalmente. Você ainda, de certa forma, tem uma visão de que alguém pode ajudá-lo em alguma coisa. Por exemplo, mesmo eu, sendo preletor da Seitonoye, nós damos orientação pessoal, ok? Não há problema nenhum. Você pode mandar até a sua pergunta para o pergunte@sni.org.br, que a gente ou responde aqui no programa, ou a gente manda um e-mail para você com a resposta, né? pergunte@sni.org.br. Né? E falando em sni.org.br, o próprio livro que eu estou utilizando você pode encontrar na livraria virtual, né? No sni.org.br/livraria virtual, tá? Então, ele vai dizer, o professor Masaru Taniguchi, que religião é justamente aquilo que faz manifestar na pessoa a sua inerente natureza divina. Nós estamos aqui para despertar isso em você, mas não através de um passe de mágica, não através de alguma coisa que eu vou fazer por você. O que eu desejo fazer, na verdade, por você é libertar você, inclusive, de mim mesmo. É libertar você da dependência que você tem de qualquer coisa, inclusive do próprio preletor Marcos ou dos próprios preletores. Como assim? Não é... É aquela pessoa que, quando se conscientiza que é filha de Deus, a liberdade vem quando você se conscientiza e quando você passa a conscientizar as outras pessoas também. É isso que eu estou querendo dizer. Eu tomei essa consciência. Pode ser que ainda não cheguei mesmo, a uma plena consciência total, né? Uma total consciência da minha conexão com a grande vida do universo. Pode ser que eu não cheguei nisso ainda, mas eu estou caminhando, mas eu tenho tanta certeza que isso existe e está dentro de mim, que eu quero transmitir às outras pessoas. Então você deve fazer esse movimento também. É o primeiro passo para mostrar que você tem consciência de que você é filha de Deus, que você é filho de Deus. E como é que você faz isso? Aí você pode orar por uma pessoa, você pode... quando você ingressar no ensinamento da Seitonoye, você vai ver, a gente tem revistas que a gente distribui para as pessoas. Por exemplo, eu compro um livro, depois de ler esse livro, eu dou esse livro para uma outra pessoa. A gente faz esse movimento, né? Eu converso com outra pessoa quando não está bem, lendo um trecho de um livro. É assim que começamos, né? Dando um presente para uma pessoa com uma revista, dando um livro de presente, conversando com essa pessoa, orando para essa pessoa, né? Dizendo, olha, eu vou orar por você. Dessa forma a gente pode ajudar, tem várias formas, e nós não estamos dizendo que essa é a forma certa, a outra, essa é mais certa do que a outra. Não, sendo feita com sinceridade, qualquer ação benéfica sua, com certeza vai ampliar a sua consciência divina. E aí, então, nós estamos aqui para fazer com que você se liberte, né, crie autonomia e consiga manifestar essa autonomia no seu dia a dia. Bom, vamos avançar aqui. Eu vou para a página agora... 16. Vamos lá. Toda força curativa provém da vida presente em nosso interior e não é algo que vem de fora. Ok? Toda força curativa provém da vida presente em nosso interior e não é algo que vem de fora. Ou seja, a vida de Deus está presente em nós. Ok? Querem ver? Eu vou projetar aqui para vocês um trechinho do Gênesis, capítulo 1, 27. Está aqui, ó. Gênesis 1, 27. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja o que está escrito aqui. Né? Quer dizer, Deus criou o ser humano a sua própria imagem. Então, eu não preciso nem me agarrar à ideia, talvez, religiosa do conceito, tá? Que Deus criou. Porque, às vezes, pode ter uma pessoa, pode ter um ateu nos assistindo agora. Né? Eu não preciso agarrar ao conceito religioso. Eu posso pensar o seguinte, aquilo que eu falei anteriormente. Olhando a essência do universo, nós percebemos que esta essência, ela é, na verdade, harmonia. A essência do universo é harmonia, como diziam os gregos, é o cosmos. Tem filósofo grego que não vai concordar com isso, tá? Então eu estou me baseando nos estoicos para falar isso aí. Porque
o que eles pensam, nós também pensamos e percebemos, vemos, constatamos. É uma constatação. Toda vez que acontece alguma coisa que há uma desarmonia, busca-se a harmonia. Ponto. Então, você pode pensar, olha só, este princípio de harmonização está dentro de mim. Você pode dar o nome de Deus, você pode dar o nome de princípio de harmonização, você pode dar o nome de lei do universo, não importa. Não é? Você pode dar o nome de Alá, você pode dar o de Buda. O que interessa é você entender este princípio. Por isso que eu disse no início que este princípio vai, na verdade, nortear todo o nosso estudo aqui do livro A Inexistência da Doença, ok? E aí, então, o professor Masaru Taniguchi continua. A vida utiliza como instrumentos subjetivos a sabedoria espiritual, o intelecto, o sentimento, a vontade, o pensamento, o instinto, como instrumento objetivo, o corpo físico, mas esses instrumentos são limitados. Tá? Ou seja, quando eu vou me basear para ter a cura de uma doença em algo limitado, né, como o próprio intelecto, etc. e tal, eu acabo às vezes não conseguindo, porque eu penso assim, olha, a mente cria a doença. Há um princípio que diz isso aí, tua mente criou essa doença, ou então os sentimentos criam doença. Isso a ciência já aceita, não é nenhuma novidade, né? Os sentimentos criam doença, a gente já sabe, né? O sistema, nosso sistema corporal, né? Se eu tenho, por exemplo, se eu recebo uma má notícia, o coração dispara, etc. e tal, né? Então, existe sim uma relação entre o sentimento e geração de doença, ou seja, a minha mente cria as doenças a partir dos meus sentimentos. Há pesquisas, a gente se interessa pouco por isso, mas, até porque hoje ciência se fala muito em produção de remédio, de medicamento, e remédio, a ciência do remédio, a ciência do remédio. Mas há muito estudo, e nós deveríamos buscar esses estudos, estão à disposição, os estudos estão aí, disponíveis na internet. Para você olhar, por exemplo, estudos de universidades sérias, universidades como a USP, como a Unicamp, como as federais aqui no Brasil, universidades de Harvard ou de Oxford, busque esses estudos que mostram como é que o nosso organismo reage em relação às ações sentimentais, né, as emoções, como é que o nosso organismo reage? Está lá. Então, se eu pensar, a minha mente cria a doença, eu também posso pensar, será que a minha mente tem força suficiente para, então, curar a doença? Só aí já estou errando, porque se eu digo que a mente criou a doença, eu estou dizendo que a mente tem o poder de criar alguma coisa. E para descriar, quem é que pode descriar? Aí eu tenho que ir lá para Deus? Então eu tenho que avançar nesse conceito e pensar. E aí é o que está dizendo, o intelecto está dizendo assim, aqui que está no livro isso aí. O intelecto está brigando, né? Cria doença, não cria doença. Cria doença, tem força para acabar com a doença. Mas se não tiver força para acabar com a doença, e se eu não tiver perdoado aquela pessoa, e se eu não tiver mudado aquele sentimento, aí fica o intelecto tentando investigar. Por isso que o professor Masaru Taniguchi diz, olha, acontece o seguinte, né? Como instrumentos, eles têm determinada função. Ninguém está negando a importância do intelecto, do sentimento, etc. Eles têm uma determinada função. Mas quando a vida, aqui se referindo à grande vida do universo, a Deus, não lhes confere força de ação, não conseguem realizar nenhum trabalho. Voltando anteriormente, a gente tem que pensar, como é que eu desperto esta vida? Essa é a questão. É aí a chave da coisa. Como é que eu desperto a vida? Então não é como é que eu brigo com a doença, como é que eu crio ou descrio a doença, como é que, né, qual foi o pensamento que gerou aquela doença. Tudo bem, como disse aqui o livro, eu posso pensar dessa maneira, e isso é importante que seja assim. Mas, na verdade, né, quando a vida não lhes confere força de ação, não conseguem realizar no trabalho. Então a ideia é, como eu desperto essa vida? Como é que eu faço essa vida despertar? Nós vamos estudar isso ao longo da nossa conversa aqui. Tá? Essa é só a introdução. Tá? A gente vai bater um bom papo sobre isso
E nós vamos buscar entender como a gente desperta esta vida, inclusive com exemplos, né? E, continuando aqui na página 16, porém, pela sua independência, o corpo físico e os pensamentos, que são instrumentos, às vezes se esquecem do Senhor, né? De Deus ou da vida, escolha, tá? E passam a agir de forma contrária à vontade dele. É assim, na verdade é como se você, né, tivesse um cubo de gelo na mão, segurando um cubo de gelo na mão, e pensasse no calor. Você sabe que o calor existe, mas você está segurando um cubo de gelo na mão. É uma incoerência querer que a mão aqueça com um cubo de gelo na mão. Então o que é que eu preciso fazer? Bom, simplesmente me livrar do tal cubo de gelo. A partir do momento que eu me livro do cubo de gelo, obviamente eu consigo fazer com que minha mão volte a se aquecer. Então, quando eu estou preso a ideias intelectualizadas, e eu não estou dizendo para abandonar o intelecto é extremamente importante, a cognição, o fato de você ter um raciocínio próprio é extremamente importante, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para curar-se realmente de tudo, é preciso jogar o gelo fora, ou seja, é preciso compreender de verdade que esta vida está dentro de você e que ela está no comando. Basta você soltar o gelo. Ela está no comando. Ela está no comando agora. Não é que eu estou falando que vai estar no comando. Eu estou dizendo, é a vida, se quiser usar a palavra Deus, né? Deus está no comando. A grande vida do universo está no comando. Tanto é que eu já disse para vocês, está aqui, ó, um corpo com todas as células trabalhando perfeitamente. E mesmo que você diga, mas acontece que eu estou com um câncer em tal parte, é esta parte que está desarmonizada, não é o todo. Por que que esta parte chegou a isto? Nós vamos conversar sobre essa questão. Mas o mais importante é entender que é só uma parte. É uma parte importante, porque se falhar, claro, você morre. Mas é uma parte, o resto do corpo está toda alinhada com a grande vida do universo, com o princípio único do universo, que é a imagem verdadeira. Essa é a palavra da Seitonoye, que é a imagem verdadeira. A imagem verdadeira já é a própria harmonia, a harmonia absoluta, é o amor absoluto, é aquilo que o universo realmente é. Então, para finalizar, temos que distinguir o que o universo é e o que ele está sendo. Se ele se apresenta de forma desarmônica, se o seu corpo está assim, é porque é apenas um estado e vai com certeza passar, ok? Bem, nós vamos então entrar agora nas perguntas e respostas. Muito bem, voltamos. Vamos então às perguntas e respostas. Se você quiser mandar uma pergunta para nós, você pode mandar um e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br, tá legal? E não se esquenta não, tá? Nós vamos continuar estudando o livro, né? Na próxima vez que a gente se encontrar, nos dá continuidade a esse estudo. A primeira pergunta meu esposo está passando pela ilusão de depressão. Quais práticas devemos fazer? Então vamos pensar o seguinte, né? Primeira coisa, é algo que a gente comete de erro, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Meu esposo está passando pela ilusão de depressão. Então se a ilusão é o manifestar-se, não existe, então não está passando, tá? Você pode, as palavras são importantes, gente. Muito importante a forma como você escreve, porque denuncia o que está na verdade, ou o que é a sua crença verdadeira. A gente deixa escapar nessas horas. Qual é a sua crença de verdade? Sua crença de verdade é que o que existe é a imagem verdadeira, é somente Deus e o que vem de Deus? Ou será que a sua mente, na verdade, fala que só existe o bem, só existe Deus e o que vem de Deus, e que as demais coisas são manifestações, não é? Mas acontece que a sua crença verdadeira está
mais para a consciência material do que para a consciência espiritual. Precisa definir isso. E aqui então, e não é culpa sua, tá? Eu também posso cometer isso, todos nós podemos cometer isso. Então você que fez essa pergunta me dá a grande oportunidade de conversar um pouco mais seriamente sobre essa questão. O certo seria, olha, meu esposo manifestou depressão. Manifestou, olha a diferença. Está. Está. Né? Manifestou. Tá? A palavra, o verbo estar também é melhor do que se usar é melhor do que você ter falado, meu esposo é depressivo. Aí eu até concordo contigo, tá? Meu esposo é depressivo, aí pronto, não tem saída. Se não tem o que fazer. Como você colocou está, já é um grande avanço, legal? Agora, você pode até dizer assim, olha, manifestou uma depressão. E a gente diz que é ilusão. Quais práticas devemos fazer? Então, normalmente, a gente tem assistido muitos casos de pessoas com depressão, e isso começa normalmente com um certo medo, uma certa angústia, tá certo? Mais para frente nós vamos ver que o professor Masaru Taniguchi diz que, inclusive, os tratamentos médicos são necessários. Nós não somos contra os tratamentos médicos. Ao contrário, quando nós buscamos interiormente uma resposta para algo, e mesmo que essa resposta venha através do busque um médico, né? Mesmo que essa resposta dentro de você venha busque um médico, você deve buscá-lo. O que nós dizemos é o seguinte, que a busca, né, pelas terapias, que a gente chama de terapias materialistas, quando elas são feitas de forma apressada, você acaba dependendo demais dessa busca de uma terapia materialista. Então você pode fazer a sua oração e pedir a Deus, isso vale para todo mundo, Deus, o que fazer nesta hora? A gente usa muito pouco isso, gente. E lembre-se que eu falei para você, o meu papel aqui, o papel do nosso como predetores, o papel da Seicho no Ie, é libertar você. E como é que a gente te liberta? Ora, se você pode conversar diretamente com a grande vida do universo, se você pode conversar com Deus, que é o nosso Pai, que é a nossa Mãe, por que buscar intermediários? Esse é o estado de total liberdade. Não é verdade? Quando você tem algum problema, você busca um especialista. Agora, se você está aí, não é, buscando a resposta para a sua pergunta, procure o maior especialista do universo, é Deus, e diga em oração, Deus, muito obrigado, o que devo fazer? Por que estamos atravessando isso? Então, o que eu vou dizer para vocês é algo que está na literatura da Seicho no Ie. A depressão, ela pode começar com uma ansiedade. As pessoas não percebem isso. Se você começou a sentir uma certa ansiedade, uma certa angústia, então você deve começar imediatamente um tratamento. Ou, claro, no nosso caso, fazer as orações, as meditações. Essa angústia, ela pode ter vários, né? Essa ansiedade pode ter vários motivos. O principal, nós não estamos reconciliados com todas as coisas do céu e da terra. Então, veja só, eu tenho uma situação de pressão no mundo, não é? Hoje, não é, o mundo, nós estamos aqui em 2020, nós estamos atravessando por uma coisa chamada pandemia do Covid-19. Então, ficam martelando essas notícias. Né? Você tem medo de pegar em qualquer coisa. Será que o Covid está aqui nesse livro? Será que o Covid está no outro livro? Será que o Covid está no computador? Será que o Covid está na mesa que está aqui embaixo de mim? Será que o Covid está na minha roupa? Né? Então, você fica apavorado, né? No microfone que está aqui, você fica apavorado. Se você ficar apavorado com isso, né, você fica com medo, o que acontece? Você vai buscar lá no inconsciente memórias que te deixaram com medo. Pode ser que você teve um parto difícil, pode ser que você teve uma relação muito difícil com o pai e com a mãe, pode ser que você teve algum problema sério, né, com algum primo, algum parente, né? A gente não exclui até casos de pessoas que foram molestadas sexualmente.
Então, tudo isso pode gerar justamente o quê? É aquele cordãozinho que vai puxando, né? Tudo isso, na verdade, é o seguinte, o acúmulo dessas tristezas que ficaram lá no passado, juntando com a situação de medo que se cria a partir das notícias que nós recebemos, fácil, é o cordãozinho que vai puxar essas memórias. Então, veja só, você começa a sentir-se angustiado, perde o controle das coisas, você não consegue controlar, cadê o vírus, onde ele está? Né? Será que o álcool gel é suficiente? Será que lavar as mãos todos os dias é suficiente? Será que quando eu chego em casa, o que eu faço primeiro? Lavo a mão, mas eu tiro a roupa, mas e se o vírus estiver na roupa, o que eu faço? Não, então, peraí, eu lavo a mão, tiro a roupa, depois lavo a mão de novo, aí depois tiro a máscara, aí depois tem que tomar banho, você entendeu? Aí botei a mão na maçaneta, será que já quando eu entrei em casa já estava na maçaneta? Já está na maçaneta porque estava na minha mão? É um negócio insano. Então isso vai puxando memórias, você vai ficando sem controle, você vai lembrando inconscientemente de situações que você viveu lá no passado, às vezes não consegue nem recordar conscientemente qual é essa lembrança, e aí você entra da ansiedade, né, do medo, ansiedade e depressão, e aí vai para frente. O que eu devo fazer, Marcos, então? Gente, buscar a resposta tudo em Deus. Então, a prática que você tem que fazer é, primeiro, busque se você precisa reconciliar-se com alguém, inclusive com você próprio, tá? Reconciliar-se com seu pai, com sua mãe, harmonizar-se de verdade, isso é o primeiro passo. Para isso, então, você pode ler, por exemplo, orações da Seitonê. Nós temos aqui o livro Minhas Orações, tá? Nesse livro tem várias orações, tem a oração da reconciliação, por exemplo, que é necessário a gente fazer essa oração todos os dias. Mesmo que você fale, eu já estou reconciliado com todo mundo, não. Faça essa oração, né? A oração da reconciliação. Então, você praticando essa oração da reconciliação, você vai se sentir muito mais seguro, porque com certeza, se você não sabe com quem você deve se reconciliar, o seu inconsciente sabe. E você vai mandar uma mensagem divina para ele e ele vai reconhecer isso e vai haver a reconciliação. E outra coisa que eu gosto sempre de recomendar é a leitura da Sutra Sagrada para cura espiritual, a Sutra Sagrada para cura espiritual, contínua a chuva de néctar da verdade para si próprio. Tá? Se ele não está em condições de ler, leia você. Você e ele são uma só vida. Esposa preocupada com o marido, você deve simplesmente abraçá-lo, trazê-lo para perto, não julgar, não apontar os defeitos, simplesmente dizer para ele, calma amor, vai passar, eu estou aqui do seu lado, calma amor, vai passar, vamos orar, eu não quero tal, então deixa amor, vou orar por você. A esposa faz isso para o marido também pode fazer para a esposa e deve, claro, pode deixar, mas sempre essa mensagem para a pessoa. A mensagem é, vai passar, não se preocupe, vai passar. E acolha, abrace, o afeto é extremamente importante nessa hora, né? E deixe a pessoa no ritmo dela. Ela não consegue nem fazer a oração da reconciliação, faça a distância para ela. Você perdoou todas as pessoas, meu marido querido, e essas pessoas já te perdoaram. Você ama essas pessoas e essas pessoas amam você. Está aqui no livro, Minhas Orações, você faz essa oração para ele, né? Se colocando no lugar dele e dizendo com ordem, porque você é filha de Deus. Você está na posição agora de uma sacerdote. Todos nós somos, por essência, sacerdotes, ou preletores ou preletoras. Por uma nomeação a gente tem um esquema de chegar a ser preletor, mas essencialmente todos somos. Todos somos, então você pode sim, neste poder que Deus te deu, como filha de Deus, como filho de Deus, orar dessa forma. Você perdoou, ele perdoou, né? Você perdoou todas as pessoas te perdoaram. Você está reconciliado com todas as pessoas. Este mal não existe porque não foi criado por Deus. E vamos agradecer. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado. E vamos seguindo neste processo de reconciliação através da gratidão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tá bom? Quando a gente tem dificuldade em amar alguém, a gente começa agradecendo, tá? Ame seu pai, ame sua mãe, mas eles fizeram muita coisa errada. Eu não consigo amar. Não tem problema, tá? Não tem problema. Comece agradecendo. Diga só, obrigado papai, obrigado mamãe. Mas eu não tenho nada para agradecer. Calma.
Vá falando. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, mamãe. Uma hora isso desperta dentro de você, desperta a gratidão verdadeira, porque você é filho de Deus e consegue perdoar como Cristo perdoou todas as pessoas. Cristo vive dentro de você e você consegue, com certeza, como Cristo, perdoar todas as pessoas, com aquele coração cristão. Outra pergunta, então, para finalizar, temos uns minutinhos, depois nós vamos fazer uma oração, tá bom? Gostaria de saber como posso orar para me curar da esofagite. É a questão do esôfago, né? Tem um livro chamado Assim se concretiza o bem, tá? Até na página 97 dele, né? Assim se concretiza o bem, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, fala do esôfago. Página 97, assim se concretiza o bem, tá? A questão é a seguinte, vamos curar todos os males com uma parte, né, com um remédio só, não é verdade? Falei para vocês, é necessário reconciliação, tá? Todos os nossos órgãos têm uma representação mental. Então você pode curar-se simplesmente dirigindo a este órgão e dizendo, esôfago, você é saudável, você foi criado pela vida de Deus, portanto manifeste aqui e agora a própria vida de Deus, ok? É preciso também, sabe, parar de ter atitudes agressivas. Às vezes a gente explode muito fácil com algumas coisas e isso acaba gerando doenças nos órgãos internos, né? E o professor Masaru Taniguchi, aqui no livro A Inexistência da Doença, nós vamos ver isso no próximo encontro nosso, tá? Você vai ver um poeminha no próximo encontro, eu vou trazer para cá um poeminha, que é um poema muito simples, que foi criado por um médico que vivia com problemas gástricos, né? Isso, problemas gástricos. E esse médico se curou dos problemas gástricos com uma receitinha que ele criou de procedimentos e virou uma espécie de um poemazinho que eu vou ler para vocês, só que no próximo encontro, tá bom? Vai ser à noite, né? Então você vai estar conosco à noite, se não puder, você vai assistir com certeza que o vídeo vai ficar aí no canal da Seiichi no YouTube, tá bom? Então, você deve fazer uma oração para si próprio, converse com o seu esôfago e dizendo assim, células do esôfago, vocês são perfeitas, foram criadas à imagem e semelhança de Deus e voltam a funcionar perfeitamente. Eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu não julgo ninguém, não critico ninguém. Eu sou calmo, eu sou tranquilo, não julgo ninguém, não critico ninguém. E vá repetindo essa mentalização sempre. Por isso que eu falo para vocês, às vezes é necessário descobrir a causa. A gente vive querendo conhecer a causa, né? Qual é a causa dessa doença? Qual é a causa daquela enfermidade? Qual é a causa daquele problema? Mas quando a gente está preso na questão da causa, a gente ainda está no estágio anterior ao despertar. Vou explicar por quê. Nesse estudo nosso você vai entender por quê. Mas a gente ainda está no estado anterior, tá bom? Bom, então agora nós vamos para a nossa prática do dia e eu vou escolher aqui uma oração para a gente fazer juntos, tá bom? Nós vamos fazer uma oração aqui que é justamente a oração da reconciliação. Aliás, melhor ainda, eu vou pegar aqui no próprio livro para você saber que existe no livro, porque assim, se você tiver no livro, você vai poder utilizar essa oração da reconciliação, tá? Então eu gostaria que você ficasse em posição de oração, eu vou fazer ela, na verdade, mentalmente. Você vai agora ficar em posição de oração, ok? Serenar a sua mente, procure uma posição confortável. E nós vamos mentalizar durante praticamente 10 minutos. Então, fique tranquilo onde você está, fique tranquila, serene a mente, respire fundo, já visualizando que você está envolto pela luz de Deus, a luz de Deus te envolve totalmente. E vamos então iniciar fazendo o canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seiichi no Ie, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me.
Agora visualize, se você achar, se você acreditar que necessita se reconciliar com alguém, que pode ser uma outra pessoa e até você mesmo, então você pense nessa pessoa ou pense em si próprio. Se você não tem ninguém, você acha que não tem ninguém para se reconciliar, não há problema. Simplesmente acompanhe a mentalização. Eu perdoei você e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo você e você me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Eu agradeço você e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Oro sinceramente pela sua felicidade. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Eu perdoei você e você me perdoou. Eu e você somos uma só vida. Eu amo você e você me ama, eu e você somos uma só vida. Eu agradeço a você e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Eu perdoei você e você me perdoou. Eu e você somos uma só vida. Eu amo você e você me ama. Eu e você somos uma só vida. Eu agradeço a você e você também me agradece. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Oro para a sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Obrigado, 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 muito obrigado. Eu amo você e você me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Eu agradeço a você e você me agradece. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Eu amo você e você me ama. Eu amo você e você me ama. Eu agradeço a você e você me agradece. Eu agradeço a você e você me agradece. Oro sinceramente pela sua felicidade. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Seja cada vez mais feliz, seja cada vez mais feliz, seja cada vez mais feliz, seja cada vez mais feliz. Eu perdoei você e você me perdoou. Você me perdoou e eu perdoei você. Eu amo você e você me ama. Eu amo você e você me ama. Eu agradeço a você e você me agradece. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Seja cada vez mais feliz. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu o perdoei, você me perdoou. Você me perdoou e eu o perdoei. Eu amo você e você me ama também. Eu amo você e você me ama também. Eu e você somos uma só vida, eu e você somos uma só vida. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz, seja cada vez mais feliz. Obrigado, 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 muito obrigado, muito obrigado. E agora vamos iniciar a nossa gratidão. Vamos pensar em Deus, a todas as coisas do céu e da terra, a todas as pessoas que neste exato momento estão próximos de nós. E vamos agradecer a essas pessoas, ao papai, à mamãe, a todas as pessoas. Esqueça desse momento, deixe de lado angústias, tristezas, mágoas. Pense unicamente em Deus, em Jesus Cristo. Pense no seu Cristo interno. Coloque-se na postura de Cristo, no olhar de Cristo, como Cristo enxerga as coisas, como Deus enxerga as coisas, e comece a agradecer. Muito obrigado, 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 muito obrigado. Pense em todas as coisas ao seu redor que estão nesse momento servindo a você, no seu corpo, nas suas células. Pense em Deus, na sua própria vida, em todos aqueles que estão trabalhando
para que o nosso bem-estar seja assegurado, e vamos agradecendo. Muito obrigado, 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 muito obrigado. Muito obrigado, 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 muito obrigado. Deixe essa sensação crescer cada vez mais. Deixe a gratidão tomar conta de todo o seu ser. Muito obrigado, 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 muito obrigado. Muito obrigado. Então agora, com esta serenidade, com o coração repleto de confiança, vamos realizar o canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da nossa oração. Que tal? Como a gente se sente bem, né? Eu aqui, fazendo com vocês, a gente já começa a sentir um calor no corpo impressionante, não é? Isto é real, isso é a realidade, né? A gente sente um calor imenso no corpo, a gente sente algo brotando dentro da gente, muda até a fisionomia, não é? A gente sente algo que é verdadeiro, aquilo que é verdadeiro nos toca profundamente. Por isso que a gente deseja a busca do que é verdadeiro. Então você se entregue a Deus, vive essa vida intensamente, entregue seus pensamentos, a sua vida a Deus, não como um robô, né? Não como um computador que entrega, né, a sua vida ao programador. Não, porque você é o próprio Deus, não é? Feito à sua imagem e semelhança, tá bom? Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu quero dizer para vocês que a gente volta com esse estudo, tá bom? Ainda nessa noite, e vamos permanecer por algumas semanas conversando a respeito do tema a inexistência da doença, tá bom? Aproveita aí antes de sair, dá lá uma curtida na nossa página no YouTube, ativa lá o sininho para você saber, né, quando a gente vai colocar coisas novas aí no nosso canal. E se você desejar conhecer mais um pouquinho da gente, entra no site sni.org.br e na livraria virtual sni.org.br/livraria virtual. Muito obrigado. O verdadeiro coro dos anjos é aquele entoado pelo coração. O amor que transcende espaços, que se estende além do tempo e que é tão pungente, tão intenso e tão divino que viaja na velocidade de um simples pensamento. A Seicho-no-Ie convida você para um momento especial, o momento do encontro de gratidão com nossos queridos antepassados. 64ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Em 2020, este sublime evento será transmitido virtualmente. Nossos corações, unidos em amor e gratidão, se farão presentes como um poderoso marco de renovação na história de nossos antepassados. Providencie desde já o envio dos registros espirituais para este sagrado momento. Deixe a força deste amor invadir você. Programe-se para fazer, juntamente com a Seicho-no-Ie, do seu próprio lar, um santuário. Você, a Seicho-no-Ie e eu temos um encontro marcado com a espiritualidade, com o amor, com a verdade. Até lá,
Muito obrigada!